Comissões são uma outra modalidade de estrutura organizacional. São um grupo de pessoas a quem se dá um assunto para estudar. Então, aqui a palavra é grupo de pessoas. Tá? E tem um assunto bem específico. Uma série de variedades, comitês, juntas, conselhos, grupos de trabalho, tá? Para a literatura da administração se chama de comissões. Alguns autores, no entanto, eles chamam a comissão, eles consideram a comissão como um tipo distinto de assessoria. Tá? Seria mais um staff. Existem divergências nos próprios autores da administração, mas a gente está seguindo aqui o que é Venato e o que fala majoritariamente a literatura. Então, durante a segunda metade do século XX, a maioria das grandes organizações utilizou intensamente comissões para assessorar a presidência e a direção. Então, isso foi muito utilizado, olha. Segunda metade do século XX. Aliás, a primeira metade da segunda metade do século XX, né? Nos anos 50 e 80. Atualmente, as comissões são empregadas principalmente em organizações públicas de grande porte. Comissões podem ter autoridade de tomada de decisão, comissão administrativa, autoridade de aconselhamento, meio de coleta de estudos de informações, então pode ter várias finalidades aí, tá? Quais são as características? Ela não constitui um órgão da estrutura organizacional. Enquanto o órgão tem um objetivo específico, próprio, particular, a comissão tem um objetivo que abrange vários órgãos, interdepartamental. Então está muito mais próximo de um staff do que de um órgão de linha. Lembrando que o staff pode ser formado por várias pessoas, né? Então, realmente ficam muito parecidas. As comissões servem para analisar problemas que ultrapassam o limite das competências de um ou mais órgãos. Então, as comissões têm participantes que pertencem a diferentes órgãos ou níveis hierárquicos e são cedidos provisoriamente. Às vezes, a comissão são provisórias, às vezes elas são mais permanentes. Então, isso varia. Enquanto o órgão funciona interruptamente, a comissão funciona esporadicamente. O que significa? Eu falei que são mais permanentes, mas é mais entre aspas, né? Porque às vezes, assim, ela é criada para ser permanente, mas ela acaba ficando durante um bom tempo. Então, acaba meio que se integrando como órgão de staff. Mas o objetivo dela, quando é criada, é ser ali momentânea, para resolver um problema específico que aconteceu em uma situação da empresa, né? A Vale teve lá o acidente de Brumadinho. Ela montou uma comissão para avaliar os erros, né? O temporário. A comissão dura enquanto não atingir seu objetivo. Por isso que algumas podem durar durante muito tempo, né? Ou não realizar a tarefa para a qual foi criada. As comissões estão assentadas sobre os seguintes princípios básicos. Deve nascer de uma necessidade percebida pelos departamentos da empresa. Né? No caso em que cada departamento tomado isoladamente é insuficiente para resolver o problema, então você precisa aí de uma integração interdepartamental. Devem representar as funções e o pessoal interessado para envolver todas as opiniões, pontos de vista e abordagens. Devem ter membros apropriados em função do assunto que vão estudar. Sua autoridade e seus objetivos devem ser claramente definidos, bem como sua responsabilidade. Né? Sempre tem uma relação entre autoridade e responsabilidade. Né? Sempre quem tem muita autoridade também tem que ter tem muita responsabilidade. Né? Estou falando assim, que é uma pessoa responsável, mas é responsável por muitas coisas. Pode ser irresponsável, inclusive, mas ele, nesse caso, seria o culpado, né? Esse termo. Devem também trazer benefícios e compensar. Devem fazer aqui, né? Fazer benefício compensar seu custo também. Sempre tem que ter uma relação de custo-benefício, né? Você tem um custo. Às vezes as comissões você tira aí as pessoas dos órgãos ou o tempo delas do órgão de linha, então tem um tempo aí, vocês já viram que tempo é dinheiro, né? E tem um custo implícito de se montar uma comissão. Isso tem que compensar, o benefício tem que compensar. Tamanho adequado. Uma comissão grande pode ter mais intercâmbios de ideias, porém terá mais custos. Então, geralmente, as comissões variam de 5 a 15 membros, dependendo do tamanho da empresa, do assunto a ser tratado, enfim. Cooperação. Participantes pertencem a diversos órgãos. Isso aqui é muito importante, porque você não pode fazer uma comissão que todo mundo é do mesmo órgão.
Então, o importante é que seja aí de diversos órgãos, embora, dependendo da situação, possa ter. Aqui, por exemplo, no colegiado onde eu ministro, que é de ambiental da UEAP, a gente monta uma comissão de autoavaliação do curso, né, formada por 3 professores, eu já participei. E aí, no caso, eu vou ser professor do colegiado, porque é uma comissão para aquele setor específico. Mas se for uma comissão de autoavaliação da instituição, que também existe, aí tem que ser professores de diferentes colegiados. Não pode ser todos os professores do mesmo curso, fica muito enviesado. Você tem que dar margem para os diversos olhares que existem dentro da instituição, tá? Estão citados em nível hierárquico diferente, mas na comissão não recebe autoridade linear por parte do coordenador de comissão. Por quê? A gente tem um coordenador de comissão, que é a autoridade, mas, por exemplo, lá na comissão de autoavaliação do curso, você tem técnicos, professores, trabalhando tudo no mesmo nível hierárquico. Os técnicos dentro da universidade são mais staff, mas você não tem... Por exemplo, pode estar o pró-reitor e um professor que é só professor mesmo, mas podem estar na mesma comissão, que na comissão em si, eles não vão ter diferenças hierárquicas. Então, a própria comissão vai ter sua hierarquia, que vai ser diversa da hierarquia lá da universidade, por exemplo, ou da empresa que a gente estiver falando. Deve ter uma agenda preparada e escalonada para não se estender indefinidamente no tempo, perdendo sua produtividade. No caso da comissão de autoavaliação, é por semestre, isso é bem fácil no âmbito da educação. E geralmente funciona assim também com calendário anual, né? A maioria das comissões nas empresas. No caso da educação, dividida por semestre, mas as empresas se dividem às vezes por trimestre, por ano, então tem que coincidir com o que está lá no planejamento estratégico. Deve oferecer oportunidade de participação de todos os membros, isso aqui é muito importante. Por isso que eu saí da comissão, né? Não pode ficar sempre os mesmos membros da comissão de autoavaliação. Inclusive é uma comissão permanente, mas tem rotatividade, inclusive para ter ali a experiência e a troca de ideias. Quais são as vantagens das comissões? Tomar a decisão de julgamento grupal. Então, um grupo de pessoas de várias áreas de especialidade traz soluções mais criativas ou tendem a trazer, tá? Do que só uma pessoa no geral. Ficaria melhor tendem a trazer, né? Porque você dizer que sempre isso acontece pode não ser a realidade. Mas a gente acaba perdendo uma linha, né? Não tem como recuperar. Tem que subir mais um pouco aqui. A comissão permite variedade de abordagens, visão ampla do problema, intercâmbio de ideias, diversidade de opiniões. Coordenação. Comissão é uma das melhores maneiras de se obter coordenação quando os planos envolvem diferentes áreas e órgãos. Por quê? Vai ter pessoas de diferentes órgãos, então isso é uma grande vantagem para você buscar a integração da empresa ou da organização, né? Transmissão de informações. A comissão é um meio de transmitir simultaneamente informações. Que como vai ter, por exemplo, um membro de cada departamento, que for decidido lá, esse membro pode passar para as outras pessoas do departamento que não fazem parte da comissão. Então você tem economia de tempo, colheita de sugestão. Às vezes a informação, por mais que seja amplamente divulgada, as pessoas ficam com dúvida. E alguém da comissão pode tirar essa dúvida. Restrições da delegação de autoridade, a decisão de comissão ou da administração múltipla pode ser decorrente do meio de delegar autoridade a uma única pessoa, você diversifica mais, né, dispersa mais a autoridade. Isso tem um lado muito positivo, torna-se mais democrático as decisões. Consolidação da autoridade. Certos assuntos exigem um volume de autoridade que nenhum administrador de certo nível tem individualmente, por isso que precisa de uma comissão. A comissão permite flexibilidade à organização, evitando que a estrutura organizacional precise ser constantemente modificada para atender a alteração de autoridade para a realização de certas atividades. Às vezes, são assuntos que precisam ser deliberados por toda a empresa, e inclusive por cliente, mas alguém precisa pôr esse assunto na mesa, né? E aí a comissão tem essa função também. Tá bom? Então, por exemplo, Consul, na universidade, conselho universitário, quando vai o seu planejamento,
ele apresenta as propostas de calendário para toda a comunidade, né, incluindo professores e diretores. E aí, mas ele que tem que elaborar a proposta, mas quem dá o aval é todos, quando trata assim, de um planejamento mais participativo. Também no serviço público é muito comum, né? Planejamento urbano, você tem a comissão que é formada por técnicos de diferentes áreas, mas que eles apresentam a proposta. Por isso que a comissão muitas vezes é tratada como staff. Para as pessoas decidirem, porque planejamento urbano, constitucionalmente, ele precisa ser participativo. E tem aqui no canal a aula de planejamento urbano, se você estiver interessado, só dá uma procurada aqui que tem. Desvantagem das comissões, né? Nem tudo são flores. A essa altura aqui, quem está acompanhando o canal há mais tempo já viu que a administração ela sempre apresenta prós e contras, é uma coisa que eu acho muito legal, tá? Nada é tão absoluto, é tão bom para a administração. As comissões elas podem levar a perda de tempo na tomada de decisões, porque quando fica muito discussão, né, às vezes as pessoas são muito fantasiosas com relação a isso. E às vezes excesso de discussão, claro que tem um lado bom da participação das pessoas, mas muitas vezes as pessoas ficam dando rodeios. E aí não chega a ser um denominador comum. A dificuldade de chegar a um denominador comum. E aí você perde ali a eficiência e, quem sabe, a eficácia. Você tem custo em tempo e em dinheiro, né? As pessoas... Custo de tempo e dinheiro são equivalentes. Né? Time is money. Então as pessoas se dedicam, principalmente quando tem esses rodeios, né? Então, a comissão envolve especialistas diferentes, quanto pareceres de argumentação, discussão e ponderação. Então, tem muita paciência. Substituição do administrador. Às vezes, a comissão ela tira a iniciativa do comando, né? Enfraquece ali a autonomia dos gestores, de quem está lá, principalmente no nível intermediário, do gerente. Nas decisões que os executivos podem tomar individualmente, as comissões são frágeis e morosas. Às vezes também o executivo tem muita autonomia e muito poder dentro da instituição, da organização, que as comissões são quase que uma fachada. Na prática, o que ele quer é o que vai ser. Poucas são as funções administrativas capazes de serem desenvolvidas adequadamente por meio de comissões. A liderança, por exemplo, costuma ser um assunto mais individual, né? Mas você pode ter o líder da comissão, mas na prática vai ser ele que vai decidir também, né? Se a própria comissão for feita de forma mais autoritária. Quando é que se aplica? Quando uma conclusão exige variedade de informações, como é o caso de comissões de pesquisa sobre produto, preço, orçamento, salário, que você precisa escutar pessoas de diferentes setores. Quando é necessário obter julgamento de várias pessoas para apoiar a tomada de decisão, geralmente uma tomada de decisão é importante, né? Quando o êxito do cumprimento das decisões depende da compreensão de todos os seus aspectos e detalhes. E quando se torna necessária uma efetiva coordenação para que as atividades de alguns departamentos sejam bem ajustadas. Ok? Então, todo mundo tem que entender o que está sendo feito. A comissão vai ser muito bom nesse caso. Vai ser muito boa nesse caso.